A gente vai falar sobre problemas do coração. Vamos linguajar do povo mesmo. Problema do coração, você deve ter conhecido alguém que já infartou, alguma pessoa que tem problema de coração aí, né? Pode ser da família, pode ser até mesmo você. Então presta bastante atenção, porque nesta época do ano, no inverno, as pesquisas apontam que as doenças cardiovasculares aumentam em 30%. Para a gente entender por que aumenta no inverno essa quantidade de problemas cardíacos, a gente vai conversar com o Dr. Gustavo Eugênio, cardiologista aqui na cidade de Varginha, no sul de Minas Gerais, que vai ajudar a gente a entender mais esse caso. Tudo bom, doutor? Boa tarde, Cadu, tudo bem? Agradeço o convite, é sempre um prazer poder estar aqui para falar sobre saúde, tema fundamental, né? E nessa fase do ano aí, com frio, inverno, aumenta realmente as doenças cardiovasculares, então assim, a gente tem que ter alguns cuidados nessa época, sim. Por que aumenta no inverno? Porque se o senhor falar que aumenta toda vez no inverno, eu vou para a Arábia Saudita, eu vou para o calor. Bom, isso realmente tem uma correlação clínica, né? As artérias, elas sofrem um fenômeno que chama vasoconstrição. Então, com o frio, o corpo tenta ajustar a temperatura corporal, então as artérias acabam diminuindo, reduzindo o calibre, né? Então, com isso, aqueles pacientes, aquelas pessoas que já têm fatores de risco para doença cardiovascular ou que já têm um problema cardíaco pré-estabelecido, ela tem uma chance maior de evoluir para um quadro agudo, um infarto, por exemplo, né? Ou uma crise de angina, que pode ser um sinal de alerta para que ela procure o seu cardiologista, procure saber o que está acontecendo. Então, o frio realmente ele tem essa propensão a causar esse tipo de problema. Quanto mais frio, mais pode dar esse problema? Assim, na verdade, mudança brusca de temperatura nessa época do ano agora, principalmente no inverno. Então, assim, essas quedas de temperatura, a gente tem que estar nos agasalhar. O problema nosso é que a gente começa a pôr blusa quando a gente sente frio, né? A gente já tem que sair agasalhado de casa e nos precaver dessa queda de brusca de temperatura. Então, países na Europa ali, deve morrer muita gente de infarto. Pelo contrário, lá eles já estão habituados a se cuidar com frio. Né? Então, pelas temperaturas extremas na Europa, norte dos Estados Unidos, o pessoal já tem esse hábito de se agasalhar bem, os ambientes são preparados, são climatizados para isso, então a pessoa está num ambiente aquecido, ela vai sair ao exterior, ela se programa, ela se veste, gorro, luvas, então ela minimiza esse impacto, essa queda de temperatura corporal brusca aí, que culmina com esse evento da vasoconstrição. No inverno, tem algum grupo de risco que sofre mais com a questão cardiovascular? Sim, como a gente já comentou, né, os pacientes idosos, aqueles pacientes com os fatores de risco cardiovascular, o hipertenso, o diabético, né, o obeso, o sedentário, toda essa população com fator de risco, né, que acaba aí, consequentemente, ingerindo mais líquido, reduzindo a atividade física pelo frio, então isso aí acaba aumentando sim as chances de evento nessa população. A questão do idoso é complicada, né? Minha vovó, coitadinha, tinha problema cardíaco aí no inverno e a gente ficava um pouco preocupado com ela, porque a gente não sabe de uma hora para outra, o problema cardíaco ele não vem assim aos poucos, ou a gente consegue sentir sintomas de que está tendo alguma alteração? Consegue sim. Consegue? Então, na verdade, assim, essa população de 75, 84 anos idosos, eles são a população mais suscetível a esses eventos, isso aí estatisticamente é comprovado, né? E os sintomas, eles podem surgir, que nem eu falei, o infarto, ele pode ser de modo súbito, né? O paciente que está bem e tem uma queda de temperatura, evoluir com esses eventos de forma abrupta, né? E tem aquela população também que já tem uma doença, vamos dizer assim, a gordura na artéria, né? Uma placa de aterosclerose que a gente chama, com obstrução aí, e com a vasoconstrição ela começa a ter sintomas de angina, dor no peito, cansaço aos esforços. Então esses sinais e sintomas servem de alerta para a população que eventualmente sentir alguma coisa nesse quesito, procure uma ajuda, procure um especialista para aí sim fazer exames, fazer um check-up e ver se aquela suspeita vai se confirmar ou não. Então tem sim essa possibilidade. A dúvida que eu tenho é a seguinte, por exemplo, a gente falava antigamente batedeira, né? Que é a arritmia cardíaca, Isso. né? Mas a batedeira no linguajar mais popular, quando você está fazendo um esforço físico, te dá aquela batedeira. Ou quando você levanta da cadeira muito rápido, te dá aquilo e fecha a mente, né? Começa a dar aquela escuridão lá. Isso são alguns sintomas, são alguns sinais também? Não, isso é uma resposta fisiológica do organismo, né? Se a gente der um susto aqui agora, o coração vai a mil, como se diz, né? E daqui a pouco ele vai retomar a sua frequência basal. Mas uma vez que a gente tem as palpitações, batimento fora do compasso ou a frequência cardíaca acelerada de uma forma inesperada e aquilo se mantiver, deve-se procurar um pronto atendimento para ver se não é uma arritmia, se não tem algum desequilíbrio em andamento no organismo que esteja provocando
essa aceleração que pode ser, vamos dizer, benigna, a gente falou, num susto, a mudança brusca de posição ou alguma coisa patológica que mereça uma atenção maior e um cuidado. Teve uma senhorinha, né, Michele, que a gente deu no balanço geral lá, uma senhorinha que morreu, foi um ladrão, né, o ladrão assustou ela. Quantos anos que tinha aquela senhora lá, de qual cidade, você lembra? Foi ontem isso, a gente deu essa matéria no balanço geral, uma senhorinha de, eu acho que tinha mais de 80 anos já, o ladrão foi assaltar ela, ela morreu de infarto, mas mediante um susto, né? Justamente, o estresse, né, o pico de estresse pode desencadear o infarto. Isso também a gente já sabe. Então, se aquela pessoa que tem uma predisposição, né, porque um estresse, um impacto muito grande, ele vai aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial, e tudo isso pode levar a um quadro agudo, tanto do infarto como AVC, né, o derrame, por exemplo. Então, assim, infelizmente, a bandidagem, o crime aí culminou com o óbito dessa senhora e possivelmente contribuiu de forma impactante. Falou aqui, como é que é o nome? Bom Jesus, córrego do Bom Jesus, ela tinha 81 anos, já era uma senhora de idade. Mas vira e mexe, a gente vê também casos relacionados a, por exemplo, acidentes. Como o senhor falou, o choque de... Às vezes a pessoa não... Eu já fiz matéria disso. A pessoa não tem nada. O corpo dela, sabe, não tem nada. Mas ela está infartando ali por causa do trauma ali, né? Isso também pode acontecer com um acidente de carro, um acidente de moto, né? O que acontece, às vezes, a pessoa que está dirigindo, né? Ela pode ter um infarto e perder a consciência. E aí isso leva à colisão, leva ao acidente automobilístico, né? Então isso é um achado bem comum. Às vezes você vai ver a pessoa tá lá com cinto, com airbag e não tem nenhuma lesão, e a hora que ela acorda, dor torácica, vai ver ela teve um infarto, culminou com 5, com desmaio, e aí foi ver a causa do acidente. Não foi, vamos dizer, uma manobra errada, uma conversão errada, uma barbeiragem, foi realmente que ela apagou no volante e realmente teve um infarto como causa. O que a polícia militar acaba colocando no boletim de ocorrência o mal súbito, né? O famoso mal súbito pode ser isso, no caso. É porque até que se prove o contrário, não sabe o que aconteceu. Então a pessoa vai passar por exames, por uma avaliação médica, e aí sim, obviamente, se essa pessoa ela vai a óbito, ela falece nesse acidente, aí a pessoa da Polícia Civil, o médico perito, ele tem como ver que ela teve um infarto e sofreu um acidente na sequência. O doutor Gustavo, o senhor estava falando da questão do hipertenso. Hipertensão também é um grupo de risco, né? O meu irmão tem hipertensão, ele toma um remedinho todo dia lá, porque senão a pressão dele vai lá nas alturas. A questão da hipertensão também tem alguns sinais que indicam que a pessoa está com esse problema? Bom, são coisas distintas, né? O hipertenso, ele tem os sinais de descontrole da hipertensão, né? Às vezes dor de cabeça, dor na região da nuca, vermelhidão no rosto, um mal-estar. Isso são sinais da hipertensão. E a hipertensão é um fator de risco importante para a doença cardiovascular. Então ela deve ser feito uso contínuo de medicação, além do tratamento não medicamentoso, atividade física, controle de sal, perda de peso. Então é um conjunto, não adianta a pessoa continuar tomando a medicação e não cuidar do outro lado, que ela está desbalanceando aí a medida dela. A questão da hipertensão, do problema de pressão também, ou alta ou baixa, tem muita gente que acaba fazendo algumas atitudes ali que eu queria perguntar para o senhor sobre isso, né? Porque tem gente que está vendo, você está com a pressão alta, tá suando, aí vai lá dar um sal, no caso da pressão alta é o contrário, dá um açúcar, né? Isso pode ser feito, a pessoa... Não. Não é recomendado? Não, na verdade, sim. A primeira coisa, a gente tem que saber se há uma elevação da pressão ou uma queda da pressão. Se a gente pensar, primeiro vamos pensar a pessoa que tem uma queda de pressão. A pressão cai de uma vez. Aquela pessoa vai ter tontura, mal-estar, às vezes até desmaia. Nessa situação, o mais correto é a gente colocar a pessoa deitada e elevar as pernas da pessoa. Isso faz com que aumente o retorno venoso e, consequentemente, a pressão arterial ela vai subindo, vai se retomando e a pessoa tende a estabilizar. Naquele momento que a pessoa está confusa, está meio desacordada ali, não deve se dar nada, porque ela pode engasgar. Não dá sal para ela, não. Nesse momento, não. Tá? E a questão da hipertensão arterial, quando a pressão realmente está alta, né, aí é levar para um pronto atendimento, porque existem classificações dessa pressão, se tem envolvimento de órgão-alvo, que a gente chama ou não, por exemplo, hipertenso com a pressão muito alta pode estar correlacionado ao infarto, por exemplo, ao AVC, por exemplo. Então, assim, esse cenário da pressão alta, ela deve ser encaminhada ao pronto atendimento para uma avaliação.
Aguinha com açúcar da vovó não vai resolver. Para uma situação de estresse, para uma pessoa que está o nervosismo ali, aquilo resolve, é um paliativo, mas o problema maior ele deve ser avaliado por um médico, na dúvida. Se der qualquer coisa errada para ela ali, pode até piorar o caso, Pode até piorar, com certeza. São sérios problemas aí que a gente acaba tendo, né? Esses mitos e verdades. Será que a gente ajuda ou será que a gente atrapalha, né? Então, assim, para a gente deixar bem claro, nessa época do ano do inverno, o melhor a se fazer é agasalhar. Agasalhar, manter atividade física, porque as pessoas têm, do frio, não vou sair, tá frio, não vou treinar, não vou fazer minha caminhada. Pelo contrário, deve manter mais agasalhado. E a ingestão de líquido, né? A pessoa toma menos líquido, o sangue tende a ficar mais viscoso, isso aumenta a propensão para fenômenos tromboembólicos aí, formação de coágulo. Então, assim, a hidratação ela é fundamental também na fase do inverno. Porque nessa época não dá muita sede, né? A gente não tem um hábito. Às vezes, tipo, eu falo por mim mesmo, eu tenho um problema seríssimo de questão de hidratação. Chega nessa época do ano, aí piora ainda mais. Justamente. Né? Por isso que eu baixei um aplicativozinho ali, que é uma beleza, ó. Toda hora ele tá me informando ali. Que a gente, que às vezes é meio distraído, né? Tem que achar algumas formas, alguns mecanismos pra gente não parar de beber água, né? Porque é a mesma coisa de colocar água no radiador lá, né? Hoje os smartphones eles têm muito aplicativo e programa que ajuda na questão da saúde, de você controlar o peso, de você hidratar, de você tomar medicação no horário correto. Então a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, isso é muito importante. Bacana. Questão de alimentação para essa época do ano. Acredito que evitar gordura, né? Coisas mais pesadas, porque é uma época que a gente come mais também, né? Justamente. Então assim, nessa época acaba tendo, vamos dizer assim, alimentações mais de alta caloria, mais copiosas. Então isso aí acaba que junta a questão, alimenta muito, comida de alta caloria. E aí tá no restaurante, a gente sai num ambiente gelado, com frio, não pôs blusa, não agasalhou, vasoconstrição, o sangue está todo concentrado ali na questão do estômago para começar o processo de digestão. Então isso acaba, pode culminar no mal súbito que a gente vai ver, às vezes é uma síndrome coronária aguda, é um infarto que está acontecendo com essa pessoa, que pode já ter uma predisposição, e isso aí vai deflagrar o evento agudo. Me surgiu uma dúvida agora aqui, porque eu estava num casamento nesse sábado, e muito frio, extremamente gelado, só que tinha uma fogueirona gigantesca lá. No caso, interfere alguma coisa ali? Você acha que é prejudicial ficar perto da fogueira ou isso não tem nada a ver? Não, muito próximo é o risco de incêndio, cair ali de pegar fogo. De pegar fogo, né? Mas assim, a pessoa que está no ambiente desse que está para se aquecer e já está agasalhado, o que não dá ela ficar ali sem agasalho e sair achando que ela vai sair do arredor da fogueira, vai estar frio. Então ela não pode ter oscilação brusca na temperatura corporal, que é isso que pode levar ao fenômeno da vasoconstrição, que é o que gera, em última instância, aí, o evento agudo que a gente está conversando. O doutor Gustavo, a questão do infarto é interessante porque a gente tem alguns sinais, né? Por exemplo, eu já ouvi falar, um amigo meu infartou, inclusive trabalhava com a gente, ele estava sentindo dor no estômago. Não era nem dor no braço, ele não sentiu dor no braço, ele sentiu uma dor no estômago, um mal-estar, e ele estava infartando. Tem algumas coisinhas ali que a gente pode sentir que são sinais do infarto. Isso, Cadu. Vamos lá. Então vamos no que é o clássico, o que é o mais comum que a gente pega na literatura médica, a gente acha no infarto. Dor no peito, irradiando para o braço esquerdo, para o pescoço, para a mandíbula, para as costas, associado aí a enjoo, né, náusea, vômito, sudorese. Isso são os sinais mais característicos do infarto. Em algumas populações, em alguns grupos, a gente tem o que a gente chama de sintomas atípicos, né? Dor na boca do estômago, né? Um mal-estar, né? Aí você pega o idoso, o diabético, o paciente que tem doença renal crônica. Então esse grupo, mulheres, elas às vezes se manifestam com sintomas atípicos, né? Então por isso que é importante, na dúvida, procurar um pronto atendimento. E aí o médico ele vai fazer o que a gente chama de anamnese, que vai colher a história, pegar aqueles dados, associar ao exame físico, a exames complementares, se forem necessários, o eletrocardiograma, e aí sim consegue chegar a um diagnóstico de infarto. Mas o clássico, mais comum realmente é a dor no peito, irradiando para o braço, às vezes para a própria região da boca do estômago, né? Então, é por isso que tem que ter uma conversa, porque às vezes a pessoa ela comeu alguma coisa que não está fazendo bem ali, está com uma azia, uma indigestão ali, aqui não tem nada a ver com infarto, né? Mas agora não teve correlação com isso, então assim, aí cabe ao médico, ao profissional que está atendendo, conversar, fazer as perguntas corretas para poder chegar ao diagnóstico e ajudar aquela pessoa naquele momento. Doutor, chegou uma pergunta aqui que é o seguinte, ó, essa mudança brusca de temperatura no dia frio, eu chego em casa, entro no banheiro, tomo um banho muito quente, faz mal também?
Não, na verdade, o banheiro vai estar fechado ali, isolado, então assim, ela vai sair, vai estar mais frio, mas a pessoa logo ela vai se aquecer, ela vai secar tudo, vai colocar de roupa, então, trocar de roupa. Então assim, a questão do frio, a pessoa quando está no ambiente externo, fica muito tempo exposta ao frio, né, isso vai acabar gerando esse fenômeno com maior intensidade. Né? A partir do momento que ela toma um banho quente, relaxou, saiu, sentiu frio, mas ela rapidamente já vai trocar de roupa, vai se aquecer. E, obviamente, não vai ficar lá passando frio no banheiro até ter um problema, né? Vai esperar dar Não vai esperar, não. chance pro azar aí, não vai rolar não. muito, não. Uma última perguntinha só pra gente deixar bem esclarecido. A questão é de que não existem exames que são 100% eficazes para tentar identificar, por exemplo, uma veia entupida, um problema de coração. Como é que a gente faz para ter essa identificação? É check-up todo ano com cardiologista? Bom, então essa questão do check-up, né, são uma série de exames. Né? Então a gente tem vamos dizer, uma bateria de exames que podem ser iniciados e conforme os exames vêm alterados ou não, a gente dá sequência. Né? Então o check-up inicialmente, conforme a idade do paciente, a gente vai fazer o eletrocardiograma, o teste da esteira, que é aquele ergométrico. Esse eu morro sempre. Né? Se esse teste ele vem positivo, ele vem alterado, a gente tem vários caminhos. Ainda existem outros exames que podem ainda sugerir que aquele coração está sofrendo o que a gente chama de isquemia, que é a falta de circulação por uma artéria que esteja obstruída. Né? Ou, eventualmente, tem casos que a gente vai direto para o cateterismo cardíaco. Paciente com história familiar, com fatores de risco, uma clínica muito importante, às vezes a gente passa por cima de todos esses exames, o paciente vai passar comigo lá na mesa de procedimento e vai fazer o cateterismo para ver o que está acontecendo. Cateterismo é aquele que o do catéter, a gente faz aqui pela artéria radial aqui, ou pela femoral, é um exame diagnóstico, para a gente saber se a pessoa tem obstrução nas artérias ou não. A partir desse exame, a gente vai saber ou é tratamento clínico, ou é uma cirurgia por catéter, que é angioplastia, coloca aquele stent, ou o caso que tem que fazer a ponte de safena, a cirurgia de revascularização. Então, ou aquela paciente que é um falso positivo exame, que ela não tem nada e vai seguir a vida normal. Então, assim, o check-up ele é importante, ele tem etapas. Né? Então, aí vai, que a gente está conversando, Cadu, para eu chegar no exame mais rebuscado, um cateterismo ou uma angiotomografia de coronárias, eu tenho que ter suspeito. Eu não vou colocar todo mundo para fazer cateterismo. Sim, né? Então, é muito invasivo. Muito invasivo. A gente tem exames que a gente chama de rastreio, de screening, de teste para ver se tem isquemia ou não. Uma vez detectada essa isquemia, a gente vai prosseguir com a pesquisa, que pode chegar em última instância a um cateterismo cardíaco para dar o diagnóstico ou não final, porque aí eu tenho certeza se tem ou não uma obstrução e a partir daí a gente vai tomar uma conduta e um tratamento mais conciso. Uma vez por ano? É o suficiente? Aí depende se a pessoa tem fator de risco ou não, mas geralmente é anual. Anual, tá certo. Conversei com o doutor Gustavo Eugênio, cardiologista aqui de Varginha, do sul de Minas Gerais. Obrigado, viu, Prazer. doutor? À disposição para ajudar na saúde. Se o senhor saúde. tem rede social, mas se quiser, pode ficar à vontade da rede social do senhor para quem quiser seguir e às vezes fazer alguma pergunta. Tá tranquilo, estamos à disposição aí, viu? Tá certo. Obrigado. Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força, é o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento, faz de tudo um pouco, que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu!